Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no podcast O Analogista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é 23 de janeiro, isso, segunda-feira, 23 de janeiro, hoje é o Dia Mundial da Liberdade. Quem diria, a liberdade tem um dia. É isso aí, é hoje é o Dia da Liberdade. Nesse 23 de janeiro de 1770, era criada a Fundação de Nova Mazagão pela coroa portuguesa para abrigar famílias vindas da Mazagão africana, uma colônia portuguesa no Marrocos, que foi desativada para ser transferida para o Brasil, onde hoje é a cidade de Mazagão Velho, no estado do Piauí. Em 23 de janeiro de 1950, Jerusalém era designada para ser a capital de Israel. Em 23 de janeiro de 1978, tomava posse em Portugal o segundo governo constitucional chefiado pelo primeiro-ministro Mário Soares. E em 2020, nesse 23 de janeiro, a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarava a pandemia de Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Nasceram nesse 23 de janeiro o jogador holandês, na verdade, Arjen Robben, o pintor francês Edouard Manet e o jornalista brasileiro João Ubaldo Ribeiro. E morreram nesse 23 de janeiro o pintor e escultor espanhol Salvador Dalí, o ator brasileiro Caio Junqueira e o jornalista e apresentador de talk show americano Larry King. É isso aí. Depois de tanta informação, bem-vindo, meu amigo Celso. Como é que tá você? Muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Só cansado, mas sair uma noite de sono já resolve. Você tá realmente, visivelmente cansado. Hoje estamos aqui com meu pastor André Santos, da minha igreja aqui em Portugal, Missão Omega Church. Quero dar boas-vindas ao meu pastor, seja muito bem-vindo. Já estive aqui com o meu pastor Jadson, agora o meu pastor André. Não estamos juntinhos como estive com o pastor Jadson, mas está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo, meu pastor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Johnny tem sido sempre uma bênção nas nossas vidas e está aqui junto participando desse projeto, a qual a gente também incentivou um pouquinho, né? Eu falei, Johnny, vai para cima. É isso aí. Aqui é um motivo de muita alegria. Eu agradeço aí o convite. Que bom. E hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. É polêmico, mas é um assunto também muito bacana de se falar, né? Olha, seja a igreja primitiva, onde tinha seus líderes, os apóstolos de Cristo, os próprios discípulos de Cristo, ou seja, a igreja contemporânea, na era dos coach. Vamos falar aqui de igreja antiga e igreja moderna. E o pastor vai estar aqui para a gente falar sobre esse assunto aí. Vamos lá, pastor. O que é que tem preparado para nós? Nos agracie. Eu acho que a ideia é a gente entrar pelo caminho do bom bate-papo aqui sobre esse assunto. Eu acho que a análise, né? E eu acho que o nome já é bem sugestivo para o sentido, né, analogista, né? A gente fazer uma análise sobre o que tem acontecido ao longo dos anos com a igreja. Eu acho que o primeiro ponto a se destacar, e a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, é que a igreja de Cristo ela é uma só. A igreja que segue a Cristo, a igreja que acredita nos princípios que Cristo ensinou, ela é uma só e ela vai passando gerações e gerações e ela permanece sendo a mesma, né? Os princípios estabelecidos sobre o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo, que são as duas lições principais ensinadas por Cristo, eu acho que isso transcende a questão dos tempos, né? Das épocas em si. Mas, como a gente sabe que o evangelho em si, ele não se resume só a isso, né?
mas se resume também a uma conduta e um modo de vida. É natural que algumas mudanças ao longo do tempo vão aparecendo, né? Porque o ser humano ele também vai evoluindo, vai mudando, os tempos vão trazendo novidades e automaticamente as mudanças elas começam a aparecer. Então, acho que é interessante a gente trocar uma ideia nesse sentido e abordar um pouco o tema. É isso. Acho que Eu já parto aí do princípio assim. A igreja, como o pastor citou, a igreja de Cristo. Não existia igreja antes de Cristo. A igreja foi ali um artifício que Jesus criou para aqueles que crescem no seu nome, crescem na sua palavra, estivessem juntos para adorá-lo e para buscar mais dele, né? Visto que ele haveria de ressuscitar e ser assunto aos céus. E quando o pastor falou para a gente que ia falar sobre esse assunto, eu estava até fazendo umas pesquisas sobre essa questão desse paralelo da igreja antiga para a igreja hoje. E uma das coisas que eu consegui captar e uma das coisas que eu li em alguns artigos, uma coisa bastante interessante. O que a gente vive hoje, na igreja de hoje, é bastante análogo com o que Jesus encontrou na época dele, com os judeus. Lembre da parábola do bom samaritano. Os líderes religiosos preferiam passar de longe, enquanto um samaritano foi lá ajudar. Lembre da parábola do administrador infiel. Os zelosos pela religião optaram por julgar. Então, é bem análogo realmente com o que tem acontecido hoje. O evangelho em si, que começou a ser pregado pelos discípulos, a palavra evangelho quer dizer boas novas. As boas novas de Cristo que começou a ser pregado pelos discípulos lá na primeira igreja, já não são mais as mesmas, né? A gente passou por um processo aí enorme. É claro que Deus deu capacidade ao homem, a vários homens, na verdade, para que criarem aí teologias, que são estudos das coisas de Deus, que são muito bem-vindas, são proveitosas, em sua grande maioria, são sim, mas o que a gente vê hoje já não é mais o mesmo evangelho de antigamente. Não é isso, pastor? Até os próprios costumes. Eu acho que assim... Até os próprios costumes. Sim. Sobre o termo evangelho, eu queria só fazer uma ressalva aqui no seguinte sentido, quando fala sobre esse significado da palavra evangelho, boas novas, né? E quando se fala também do significado da palavra igreja, né? Acho que é interessante a gente trazer o contexto, né, da eclésia, que é o tirados para fora, é um povo separado, um povo diferente, um povo que vai conseguir fazer mostrar ao mundo a diferença e que de fato não existe comunhão entre luz e trevas, né? Um povo realmente diferente, um povo de costumes e de hábitos diferentes, que acreditam que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, eles podem de alguma forma tentar se privar de determinadas coisas para agradar ao Senhor. E essas coisas que o ser humano vai se privar é interessante, né? A minha busca da santidade não vai tornar Deus mais santo. A minha busca pela santidade vai fazer bem para mim, não é? Agrada a Deus, agrada aos olhos de Deus? Sim, mas vai fazer bem para mim. É como eu já preguei diversas vezes, o Johnny com certeza já ouviu nas minhas pregações, eu dizendo que o nosso pecado não faz mal para Deus, né? Nosso pecado faz mal para nós mesmos. Então, falar sobre igreja, acho que também a gente precisa trazer isso. E o evangelho, ele não muda. O evangelho é imutável. O evangelho, as boas novas do reino, de um Deus que se fez carne e que habitou entre os homens e que mostrou a direção, mostrou o caminho aos homens, esse evangelho ele continua sendo pregado e é o mesmo evangelho. Agora, se você disser assim para mim, não, pastor, mas tem um outro evangelho sendo pregado, então esse evangelho, esse outro evangelho que está sendo pregado, não dá para responsabilizar ou colocar na conta de Deus ou de Cristo esse evangelho novo que estão aí anunciando, um evangelho no qual você vem da maneira que está e permanece da maneira que veio, né? Um evangelho no qual você não há mudança, não há diferença. Então, se não há diferença, o porquê vir, não é?
Se não há mudança, o porquê vir, não é? Então, Um a gente, evangelho, quando o evangelho feito para satisfazer o próprio ego, né? para satisfazer o ego, né? Então, Mas é exatamente esse o propósito. Eu acho que foi esse o propósito de Jesus quando criou a igreja, foi exatamente deixar um lugar onde vocês possam ser diferentes de tudo que eu encontrei aqui. Pronto. De tudo que eu vi aqui, na hora que vocês decidirem ser diferentes, vocês vão fazer parte disso aqui. Até porque igreja não é espaço físico. exato. Igreja é onde vamos falar aqui, crentes, que é o termo mais popular, se reúnem. Se a gente se reúne na casa do pastor, ali é uma igreja. Se a gente se reúne na casa do Celso, ali é uma igreja, desde que essa reunião seja com os fins próprios para que se possa levar esse termo, né? Porque pode ser uma reunião qualquer, mas se é uma reunião para um culto, como a Bíblia preceitua, é uma igreja. É uma igreja, exatamente. Onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos no nome dele, falando sobre ele, conversando sobre as boas novas, conversando sobre o evangelho, ali é a igreja, né? Então, assim, a gente vê que antes, né, agora já entrando mesmo assim, quase que no tema do que a gente propôs, antes não havia aquela preocupação exagerada para que os templos fossem suntuosos e fossem aqueles templos né, totalmente equipados com os equipamentos da última geração. Aí veio aquela história de que para Deus tem que se oferecer sempre o melhor e acabaram entrando por um caminho assim, não é? Como se ali Deus fosse habitar. Eu estive presente em alguns templos grandes, né, templos com capacidades, né, muito grandes, e depois de andar em alguns templos assim, e para nós que estamos aqui na Europa, a gente sabe que tem igrejas aqui que são enormes, e tem igrejas aqui que são construídas em décadas muito antigas e que foram construídas assim, mesmo ao pormenor, né? São lindas obras de arte até algumas delas, né? Agora já não entrando na questão de igreja evangélica, mas também tratando sobre a igreja católica em si também, porque também são denominados cristãos também, creem em Cristo. Mas Deus na Bíblia já tinha deixado muito claro que não habitaria em templo construído pela mão do homem. Então, eu vejo que as igrejas, infelizmente, entraram por esse caminho, né? Não estou dizendo para você que a igreja tem que ser um local, eu vou falar um português aqui bem rasgado, né? Um local abandalhado, um local sujo, um local... Não, ali se nós estamos se reunindo ali, é interessante que seja um local limpo, é interessante que seja um local organizado. Se a capacidade do local não é a capacidade suficiente, é interessante como nós, neste momento, o Johnny sabe que a gente está procurando um local de capacidades melhores, até aí tudo bem, mas o problema é quando a gente está querendo espiritualizar o material. Deus está preocupado com o ser humano, Deus não está preocupado se a igreja foi construída com tijolo de barro ou se foi construída com tijolo de ouro. Isso é verdade. Quando a gente fala assim de dar o melhor, é claro, se a gente tiver condições de dar uma estrutura de ponta numa igreja, ótimo, maravilha. Mas quando a Bíblia diz para você dar o melhor, é o melhor de si. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador em meados de 2003. A igreja que eu fui convidado aí, era no meio da favela, em cima da palafita. Então, ou seja, a igreja era em cima do mangue, né? Uma casa com uma habitação construída em cima do mangue. A igreja, eu acredito que ela devia ter no máximo aí uns 4 metros ou 5 de comprimento, no máximo 5 metros de comprimento por uns 3 de largura. Então, nós estamos falando aí de uma igreja mesmo muito, muito pequena. E você tinha que caminhar aí uma boa caminhada em cima de uma palafita, em cima do mangue, para poder chegar até a igreja. Tem pastores, né, que chegam a determinados pontos, né, na sua vida, na sua caminhada cristã, e às vezes ficam com vergonha de expor as suas origens. Eu não tenho nenhum problema em expor as origens de onde eu vim. E eu cheguei naquele culto meio desacreditado, eu nunca tinha ouvido uma pregação, eu nunca tinha sentado com um crente para trocar uma ideia, para conversar. Mas quando eu cheguei naquele culto, eu lembro até o nome do presbítero, que lá era o dirigente, presbítero Duda, e tinha um irmão que ficava com um pandeiro batendo, e ele batia palma,
e dizia, vai abalar, quando Jesus voltar, o O mundo mundo vai vai abalar. Eu abalar. ficava assim, olhando para aquilo, falava, gente, que povo diferente, né? E tal. E quando alguém tinha que ir no banheiro da igreja, escutava-se o barulho da sujeira caindo em cima do mangue. E era uma coisa mesmo muito, muito pobre, mas uma coisa certa, quando aquele homem pregou a palavra, e quando ele se direcionou a mim especificamente, falando aquilo que Deus assim estava ordenando que ele falasse, eu tomei a decisão. Eu falei assim, realmente Deus está falando comigo, porque esse homem nunca me viu. Eu não me lembro de ter visto esse homem em nenhum lugar. E ali Deus falou comigo, né, cara? Então, tipo, quando eu falo assim sobre esse contraste que há da gente ficar pensando sobre uma igreja muito equipada e a gente ficar pensando numa igreja que é humilde, eu acho que a essência que não pode ser roubada, seja na igreja grande ou seja na igreja pequena, seja na igreja equipada ou seja na igreja humilde. Se houver a essência, que é a presença do Espírito Santo, porque te digo com toda certeza, ele já não habita em alguns lugares por aí. Tem alguns lugares por aí que esqueça, meu filho. Esqueça. Deus ainda opera alguma coisa para honrar os remanescentes, porque eu te digo uma coisa, meu irmão. Já abriram mão da palavra, já abriram mão dos princípios e estão preocupados em crescer de maneira massageando o ego das pessoas. Não estão preocupados se no toque da trombeta aquela alma vai ser salva ou não. Ela está preocupada daquela vida ser próspera e poder ajudar financeiramente a instituição, não é? Isso aí eu falo abertamente, eu não tenho problema de falar sobre esse assunto. Isso aí é um ponto bastante crítico no meio cristão hoje, essa questão aí de prosperidade. Hoje só se prega prosperidade. Parece que o céu o céu é ganhar dinheiro, o céu é ter casa, o prosperidade e vitória. É complicado, tipo, o alvo é o céu ou ser próspero, sabe? Porque assim, Jesus foi bem claro, e isso o pastor pregou lá ontem, na pregação ontem. Jesus disse, olha, vós não tem que se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. É claro que a gente se preocupa, a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que pagar a conta, mas tem outro texto que diz assim, ó, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está nas prosperidades da terra, é porque o teu coração ainda não está ligado, não chegou no céu ainda. E hoje ponto, hoje é um ponto crítico das igrejas. Não são todas, é claro que não. Graças a Deus a minha igreja não é assim, meus pastores não são assim. Pregam prosperidade sim, porque a Bíblia também a Bíblia está lá com um monte de bênçãos para nós, mas o essencial não é isso. Eu vou falar igual o capitão, né? Eu vou citar o capitão aqui, né? Não o general, estou citando agora o capitão. O capitão disse assim, eu quero que o pobre seja rico. Né? Eu quero que o pobre seja rico. Então, é assim, o que é prosperidade? Prosperidade, se tratando daquilo que vem de Deus, está autorizado a prosperar. O próspero é aquele que, por Deus, está autorizado a prosperar. E isso não quer dizer que vai ser na vida material. Existem pessoas que elas vão prosperar, mas de outras maneiras. Existem pessoas que não vão prosperar somente no aquisitivo, somente no financeiro. Tem pessoas que vão ser prósperas de saúde. Você já imaginou isso? Existem vários tipos de prosperidade, mas eu até abri aqui, mas eu poderia citar até a carta de Paulo aos Colossenses. Ele disse assim, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha só isso, para analisar esse texto. Dificilmente uma igreja que prega prosperidade vai pregar um sermão baseado num texto como esse. É aí onde eu te digo que infelizmente algumas denominações, abriram mão de princípios que são primordiais para a vida do cristão. Entender que a maior das vitórias e a essência da prosperidade na vida dele vai ser salvo por Cristo, é a maior promessa, né? Então, se você vai andar de Land Rover aqui, maravilha, mas glória a Deus por isso. Se você for salvo no último dia,
Maravilha, você andou de Land Rover, mas meu filho, se você andou de Fusca a vida inteira e for salvo também, glórias a Deus por isso. Então, dificilmente você vai escutar, e eu não me julgo melhor do que ninguém, pelo contrário, eu só não abro mão da essência. E eu vou tocar num ponto aqui que eu queria que vocês pudessem citar para a gente contra-argumentar, que é um dos pontos que, por incrível que pareça, me dá um certo medo. Me dá um certo medo. Muitas igrejas começaram como a nossa, pregando a verdade, pregando o evangelho, mas o que estragou elas foi o crescimento. Muitas igrejas foram estragadas pelo crescimento. Com o crescimento, as demandas aumentam, as responsabilidades aumentam, e aí alguns princípios começam a ser negociados. Então, quando eu oro a Deus em relação à nossa igreja, ao nosso ministério, eu digo: Deus, só nos permita crescer aquilo que a gente tiver preparado para crescer. Só nos permita avançar se nós estivermos preparados para avançar. E que se nós, em algum momento, formos negociar os valores e os princípios que o Senhor nos deu, não deixa crescer, não. Eu oro a Deus que não deixe crescer. Porque teve muitos pastores que começaram bem, começaram cheios de boas obras, cheios de bons frutos. Só que aí começa a crescer demais, começa a chegar gente de influência dentro da igreja e, infelizmente, alguns líderes eles se deixam levar por esses influenciadores, por essas pessoas. E daqui a pouco, quando ele vê, ele já não tem mais o controle, já não tem mais a direção da igreja, né? Então, eu vejo que os discípulos, em Atos, você vê, a gente tá fazendo aqui um mesclado da igreja contemporânea com a igreja... Agora vamos voltar lá em Atos e a gente vai ver que os discípulos... A igreja primitiva, os apóstolos, eles não perdiam o controle da igreja. Ananias e Safira que diga, né? Ananias e Safira que diga, né? Eles não perdiam o controle da igreja, eles tinham o controle da igreja, eles sabiam o que tinham que fazer e eles tinham união, eles estavam unidos, eles tinham uma direção, um mesmo propósito, uma mesma visão, né? Então, assim, automaticamente, eles não... Você vê, mostra um versículo para mim da igreja primitiva pregando prosperidade para alguém, pelo contrário. Eles estão pregando para a igreja primitiva assim: olha, vamos repartir nossas propriedades, vamos dar a quem é de mistério ou a quem precisa de verdade, não é? E eles repartiam entre eles as propriedades, ou seja, para eles já não tinha um sentido primordial para a vida deles, o aquisitivo. Isso aí, eu vou falar isso aqui, mas depois eu quero ouvir meu amigo Celso, está muito caladinho, eu sei que você está cansado. Verdade. Eu sei que você está cansado, eu também estou, mas eu quero ouvir você. Mas Não, antes disso... Eu tô ouvindo. Eu quero pegar esse gancho do pastor aí, e assim, é claro que a igreja primitiva, aquele sermão de Pedro, que foram salvos ali de uma só vez 3.000 almas, eles viviam em constante espera, na esperança da volta de Cristo. Jesus prometeu voltar. E a esperança deles qual era? Prontos. A gente não precisa de mais nada nessa vida. Nosso Cristo vai voltar e vai nos levar com Ele. Esse é um dos pontos que a igreja foi perdendo ao longo do tempo. Tem se passado tanto tempo, mas a gente às vezes se esquece o seguinte: enquanto a gente está falando isso aqui, eu posso não falar minha próxima palavra. Jesus simplesmente... Verdade. A gente tem que aprender a viver, e a igreja esqueceu de viver como os primitivos viviam, em constante espera da volta de Cristo. E isso aí traz uma carga de situações muito grande. Como é que eu tenho que viver minha vida pessoal? Como é que eu tenho que viver minha vida conjugal? Como é que eu tenho que viver minha vida profissional? A minha vida social? Tudo tem que contribuir com a minha espera na volta de Cristo. E meu amigo, eu quero ouvir meu amigo Celso. Eu também quero ouvir o Celso. Basicamente isso que vocês falaram, está bem explícito assim, que hoje em dia a igreja ela perdeu realmente esse sentimento de espera, essa vontade de ter um encontro com Jesus. E é engraçado que algumas pessoas, você fala, inclusive, tem medo da volta de Jesus. E não há por que ter medo. Há sim a necessidade de você respeitar, né? Mas há sim o anseio da igreja de receber o Cristo, né? Que prometeu que iria voltar. Inclusive, ontem eu estava falando para uma pessoa aqui sobre
ministrando, né? Eu já até citei essa pessoa aqui algumas vezes, ministrando a palavra de Deus na vida dela, a pessoa que precisa, né? Todos nós precisamos, mas acredito que eu tenho uma missão ali. E ela veio falando, né, a esse respeito e tal, do medo e, sabe, decepção com a igreja. É uma pessoa que já aceitou, mas, assim, precisa se firmar na palavra de Deus, né? Mas quando fala na volta de Cristo, um pé atrás. Pô, eu tenho medo, eu não quero ouvir muito sobre isso, tal, não sei o quê, mas é uma realidade, você precisa ouvir. E nós precisamos estar preparados e desejando com que isso aconteça. E que nem você falou, acho que perdeu-se o rumo, porque os afazeres, a rede social com muita informação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho sonhos, cada um tem seus sonhos, tá? Almeja alguma coisa, eu sei disso, é normal, todo mundo tem que ter, só que nem o pastor está falando agora, a gente não pode focar nisso. E é exatamente isso também que está acontecendo, e é um dos problemas da igreja, de focar numa coisa, fazer só aquilo, passar a semana inteira preocupada com o trabalho e esquecendo do principal, que nem você citou da Bíblia falando sobre, Jesus fala para a gente não se preocupar com o que temos de vestir, com o que temos de comer. E eu sou confrontado várias vezes com isso, nessa questão, porque muitas vezes você sendo o pai de família, o homem da casa, você olha para um lado e para o outro, às vezes numa situação difícil, você diz, pô, mas aqui eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar um jeito. Pô, e a sua cabeça, mas aí você volta, centraliza de novo o Espírito Santo e diz assim, Deus, me ajuda, porque senão é aqui que eu vou me perder. E é aí que realmente você se perde, e é aí onde a gente chega nesse exato assunto. Se perdeu, a igreja se perdeu nisso aí. E aí eu já trago uma situação que me afeta diretamente. Estou com uma coisa nesse ouvido aqui, está me incomodando. Ixi. Que já me afeta diretamente, e o pastor vai entender por quê. A igreja deixou de ser cristocêntrica. Quando eu falo igreja, espero que vocês me entendam que eu não estou generalizando. É devido a situações que a gente vê hoje em dia. A igreja deixou de ser cristocêntrica, está sendo antropocêntrica. Hoje o centro da igreja é você, é o homem. É porque você tem que receber uma bênção, é porque você precisa receber uma cura, é porque a sua casa precisa ser abençoada, é porque a sua família precisa ser abençoada. E isso está sendo reverberado até nas músicas, cara. Sim, muito, muito. Cara, você pega... Eu sou um cara totalmente, como meu pai diz, cheirando a mofo. Quando se trata de música, eu sou Somos dois. O pastor André aí, com certeza é desses também. A gente tá junto no louvor aqui na igreja, ele também é desses. Mas, cara, você pega músicas. Eu vou falar de antes da minha época, não, porque vai dizer, mas tu não era nem nascido. Eu vou falar da minha época. Você pega músicas da década de 1990, de cantores evangélicos, e você compara com grupos worship de hoje em dia, cara, é notável a diferença. As letras, é claro que tem músicas, as músicas de hoje são muito lindas, comovem demais a gente, são poéticas, mexem com nossas emoções. Mas você pega as músicas de antigamente, compara com as músicas de hoje, a música antigamente falava de salvação, falava de Jesus, falava de que quer morar no céu. Inclusive, há alguns anos eu sou apaixonado pela harpa cristã. Poxa, o crente que não é apaixonado pela harpa cristã está precisando se converter. Eu conheço. Cara, e assim, até a questão musical, até a própria questão musical, perdeu o faro. Você pega as músicas de hoje, você bota ali 3 notas e repete 3 notas, 20 minutos cantando uma frase em cima de 3 notas. E há quem consiga esquecer as 3 notas, que é o meu caso. Você pega uma música de J Neto para tocar, meu amigo. Se você for tocar no original, não é qualquer um que toca.
Olha, Não é menosprezando ninguém que toque, claro. longe de mim, mas você pega uma música desses grupos worship de hoje em dia, você faz um quadradinho ali, 4 notinhas, não tem nenhuma escala completa. E tem música que é uma nota só. Até isso se perdeu. Entendeu? Eu sei que o pastor vai falar sobre isso, que ele também é muito ligado à música. E assim, é uma coisa que, quando eu penso, é um tapa na cara de quem é músico, saudosista, cheirando a mofo como eu. Eu vou te falar uma coisa que eu ouvi de um músico que é meu amigo, é uma bênção. Ele se chama Felipe Manja, o nome dele, da família Manja, uma bênção. Teve o irmão dele que é presbítero, congregou um tempo comigo. E ele é guitarrista. E ele tocou com o Anderson Baroni um tempo. Tocou para o Anderson Baroni, os amados devem conhecer, que fez parcerias aí com Jesus Rufino. E ele disse assim para mim: pastor, quem inventou o playback foi o diabo. Eu falei: foi mesmo, meu filho? Ele falou: foi. O senhor já imaginou? Agora eu vou... Porque a gente está falando da igreja, tu puxou para o lado do worship e a gente vai falar do que está acontecendo hoje, mas vamos voltar lá atrás. Existiam situações que o músico chegava na igreja e ele tinha que se contentar. Eu falo da minha parte, que vim de Assembleia de Deus, foram muitos anos de Assembleia de Deus. E o músico ele tinha que se contentar em tocar os 3 louvores da harpa, mais nada. O restante era tudo na base do playback, todos os louvores. Por quê? Ensaio de irmãs, as irmãs ensaiavam playback. Ensaio de jovens, os jovens ensaiavam do playback. E por vezes a igreja, de fato, não tinha músicos o suficiente. Mas eu estou falando de uma igreja que tem os seus músicos, né? E por vezes o músico tocava os 3 hinos da harpa e ele tentava fazer tudo e mais um pouco nos hinos da harpa, né? Às vezes o hino estava num 4x4 ali, mas ele já queria fazer as viradas dele, aquela coisa toda, né? Puxando pro lado dos bateristas aí, né? Sem contar os guitarristas, né? Que é aquela infinidade de pedais da Boss e não sei mais quem e tudo mais. Mas eles tentavam fazer de tudo e mais um pouco nos hinos da harpa, porque sabiam que o restante dos louvores eles não iam tocar, não muito ia tocar alguma estrofe de algum hino até alguém sair do devido lugar onde estava sentado e assumir a tribuna para ter uma oportunidade. Então, eu vejo que essa questão aconteceu muito, prejudicou demais também os músicos da igreja, puxando para o lado dos músicos, né? E quando falou dessa questão do tu falou aí uma palavra certa, agora me falhou. A igreja é cristocêntrica e antropocêntrica. Antropocêntrica, me vinha antropomorfismo, né? Que é quando Deus dá característica humana, a gente, né? Não é, tem característica, Deus tem característica de Deus, os pés de Deus, sim, é antropomorfismo, mas antropocêntrica, pronto. De fato, eu vejo que a igreja, em meados dos anos 2005 para frente, 2006, ela começou a entrar mesmo para esse caminho aí, né? Que era aquele louvor de que, inclusive alguns, né, dizendo que agora é só vitória. Eu fiquei imaginando assim, esse louvor que foi criado que agora é só vitória deve ser na glória, né? Porque a Bíblia que ela vem dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, eu vejo que ela entrou para esse caminho, mas por incrível que pareça, esses louvores aí que tá adentrando as nossas igrejas na atualidade, se você for analisar, muitos deles, de fato, não têm a musicalidade que um músico, que seja de fato músico, espera. Mas as letras parece que tá voltando um pouco mais para a adoração, né? O louvor, ele tá... Eu vejo que o louvor, quando eu olho para os salmos, que são louvores, são cânticos, quando eu olho para os salmos, eu vejo que ali, por vezes, tinham louvores que estavam em formato de cruz. Alguns estavam direcionados a Deus e outros estavam direcionados ao homem. Até aí tá tudo bem, quando até os louvores que são direcionados ao homem são direcionados ao homem para que o homem se volte a Deus. Tranquilo, porque acaba que o louvor vai ficar na horizontal para alcançar o coração do pecador, mas ele tá fazendo algo que é para Deus, então também tá subindo também, então tá tudo certo. Agora, quando os louvores eles entram para esse caminho só de massageamento de ego, a maior vitória, eu costumo dizer isso, eu já vou ficando meio duro aqui para pregar até no podcast, já imaginou para conversar no podcast aqui que eu tô pregando. A maior vitória de uma pessoa que está no adultério é se arrepender, mano. Não é comprar um carro novo. A maior vitória de uma pessoa que está
no vício da droga é deixar a droga, não é receber uma casa própria, né? Então eu vejo que, por vezes, as pessoas, infelizmente, nós passamos uma época, eu não sei como é que andam em outros lugares, mas nós passamos uma época que estava difícil até para chorar dentro da igreja. Porque bastava uma lágrima rolar no teu rosto que já tinha alguém profetizando vitória, mano. Aí, tipo, e quantas vezes não aconteceu comigo, eu estar ali chorando, sentindo a presença de Deus, e daqui a pouco vem aquele profeta e dá aquela rajada no ouvido da gente, e já começa a falar aquilo que Deus está dizendo, que Deus vai te tirar desse vale, e eu na minha cabeça, que vale? Eu não estou passando vale, eu estou sentindo a glória aqui, meu Deus do céu. Então fica difícil até para chorar, mano, entendeu? Então eu vejo que entrou muito para esse caminho, né, cara, do emocionalismo também, não só da questão do homem ser o centro, mas também da emoção também, né? A unção, ela começou a ser trocada pela emoção. Eu estava vendo aqui pregadores que chegaram no Brasil, como Daniel Berg, Gunnar Blingren, que chegaram em Belém do Pará. Mano, os caras veio do frio, foram com o calor do Belém do Pará, mano. Entendeu? Os camaradas vieram na 3ª classe de um navio em 1910, mano. Entendeu? Os camaradas começaram a pregar, mal sabendo o idioma, com base no que Deus tinha revelado para um deles, através de um missionário, através de um profeta. Eles vieram, mano, e começaram a falar de Jesus, e a palavra o som era uníssono, né? Jesus salva, cura e liberta. E leva o homem que se arrepende para o céu, né? Então, tipo, e quantas vidas esses camaradas impactaram? Eles impactaram, inclusive, a vida de um homem, quando estava falando do hino da harpa aí, né? Eu amo os hinos da harpa. A quem não goste, né, Celso? É verdade, a quem não goste, né? Mas os hinos da harpa cristã, eu tive o prazer de conhecer um pouco mais sobre o assunto, porque eu vim de um ministério no qual o fundador desse ministério foi contemporâneo de Daniel Berg e Gunnar Blingren. Inclusive, da harpa cristã tem alguns hinos que são de Frida Blingren, que era a esposa de Gunnar Blingren, né? A esposa dele, ela compunha hinos também. E eu acredito que de uns 700 hinos da harpa cristã, aproximadamente uns 400 a 500 deve ser dele, que é Paulo Leivas Macalão. Se você for olhar os hinos da harpa, embaixo tá as iniciais do compositor. E em muitos está lá PLM, que é Paulo Leivas Macalão, que é o fundador do Ministério Assembleia de Deus de Madureira. E eu tive acesso a ver o violino que ele tocava violino, e tem lá o primeiro violino que ele tocou lá na sede, no Brás, e eu vi lá, eu estive vendo. E a gente pega os hinos, né? Mano, os camaradas não estavam preocupados de ganhar like, nem visualização. Os hinos estavam direcionados a Deus e a alma do pecador. Simples assim. Alcançar o pecador e adorar a Deus. Alcançar a alma do pecador e adorar a Deus. Não tinha uma outra vertente. Deus vai te prosperar, Deus vai te tirar desse vale. Não. Queres neste mundo ser um vencedor, queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador. É simples, assim, né? Mano. É simples, simples assim. Não tinha outra coisa. Para mim, um dos mais lindos de todos, é um hino que, por incrível que pareça, ele é tão lindo, mas ele é cantado em culto fúnebre, né? Mais perto eu quero estar. Perto quero estar e passarinhos belos. Ou essa aí é boa. Flores. Mais perto eu quero estar é a minha música, eu quero que cantem no meu funeral. Ó, se não cantarem, esse daqui que eu cantei agora, o refrãozinho, né? O Exilado. O Exilado. O nome do hino é O Exilado. Se não cantarem O Exilado do meu culto fúnebre, eu volto, meu irmão, pra Então é isso. No meu funeral eu quero que toque Mais Perto Eu Quero Estar, muito embora já esteja lá, não é? Ou seja, não vai dar para estar mais perto do que tu vai estar, né? Mais perto, porque assim, a primeira coisa que eu vou chegar no céu é dar um abraço em Jesus Cristo, e depois eu vou correr atrás de Adão para perguntar se ele tinha umbigo. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Muito bem. Olha, fiquei com um pôster bonito aí. Olha para isso, rapaz. Deu uma ênfase na barba boa aí. Até o sombreado saiu. Não é?
Pois é. Então, Celso, e sua música? Esse papo ficou meio fúnebre assim, né? De repente. Não, muda De isso aí. repente, né? Não gosto dessas coisas, não. Vamos mudar de assunto, né? Porque a gente quer ficar. Vamos. Puxa, vai pro 500, olha, vai pro 525. Já refúgio agora é terra. Vamos pra cima, mano. Eu, particularmente, eu me emociono sempre em qualquer uma delas, né? Eu sinto a presença de Deus muito forte em qualquer uma delas. Mas, assim, tem uma que, quando o pastor Cristiano, lá de Amargosa, lá da Redenção, cantava, meu amigo, eu não conseguia ficar... Às vezes eu até ajoelhava, porque você se sente muito forte a presença de Deus. E sempre as letras remetem você a pensar na cruz, no sacrifício, em Cristo, em como seria, e como foi, em arrependimento, no teu pecado. Então, assim, é isso que está faltando justamente nessas músicas de hoje. Eu não estou generalizando também, existem sim músicas de worship muito legais, sabe? Eu gosto, sinto a presença de Deus também, mas não são todas e eu também não ouço muito. Eu sempre volto nas músicas antigas, principalmente nas da Renascer Praise, né? Tem algumas músicas da Renascer Praise também O Renascer. Aí. O Renascer. Partiu pro lado de renascer aí, quando entra naquele ser reconhecido de Deus, aí a conversa fica diferente, né, mano? Cara, Renascer é show. Eu tô conversando com gente que entende o negócio. Não. Ó, meu irmão, é top demais. Só Mas, um assim, ponto aqui que eu queria falar, Johnny, sobre a música é o seguinte. Eu acho que o ponto mais importante da gente pensar assim é a época que os louvores foram feitos, vamos pôr aí, né? Uma boa parte dos louvores da harpa cristã foi feita em meados de 1915, 1920, por ali. Ou antes disso, né? Existem alguns louvores que não se tem o conhecimento do autor, por exemplo. Vários louvores da harpa cristã não se sabe quem foi o autor, e hinos maravilhosos. Eles não tinham uma ânsia pela fama. Infelizmente, hoje, uma pessoa que quer cantar para Deus, ela não está preocupada só se a alma do pecador vai ser alcançada, se almas vão se converter através do louvor que ela entoou para Deus. Hoje o intuito é outro, é fazer disso carreira, é fazer disso profissão. Então, automaticamente tem muitas coisas envolvidas. A pessoa não pode cantar um pouquinho bem, já vem uma gravadora em cima com aquele contrato milionário. Não olha, espera nem crescer, aqui, é criança. Que a gente vai espera... cuidar da tua carreira. Dali em diante você já não vai ser mais você vai ser a gravadora. É criança, não espera nem crescer, ainda é menino, aí tem uma voz bonita. Né? Exatamente. É muito complicado isso, né? Eu louvo a Deus que tem uma galera que tá... Eu precisava citar isso aqui. Graças a Deus, eu tenho um vínculo, assim, de amizade, de conversar, assim, volta e meia a gente tá falando, com o Fábio Aposan, né? E ele foi consagrado pastor, né? Eu fiquei muito feliz por ele, né? O pastor da igreja dele reconheceu isso na vida dele. E o Fábio tem pregado em diversos lugares e tem falado muito, né, com os músicos da igreja, né? Eu queria só citar isso, os músicos da igreja, né? Os pastores que porventura possam vir a ouvir esse podcast, que os músicos, a importância de um músico estar na igreja ali tocando, não é a importância só dele estar ali para o instrumento para fazer o louvor, ali é uma alma que está ali, né? Eu sempre falei isso para diversos pastores que eu tive, que eu congreguei, que o músico ele precisa ser lembrado não só como alguém que está ali para cumprir uma lacuna, para preencher uma lacuna da igreja, que é o louvor. Não, é uma alma que precisa de um aconselhamento, e eu já palavra. Já vou aproveitar o gancho aqui como músico e já deixar o convite para o pastor André para voltar aqui para a gente falar sobre esse tema. É um tema que ele tem muita propriedade para falar. Eu como músico também, e Celso como um bom apreciador de música, claro. Vamos marcar, viu, pastor? Voltar aqui para a gente falar sobre esse tema, viu? É um tema muito bom. É um tema muito bom. Esse tema, acho Você citou isso aí. E assim, para a gente não perder totalmente o fio da meada, o pastor citou essa questão de músicos hoje querem fazer carreira. Muitas dessas músicas antigas, o cara acordava, via qualquer situação, se passava qualquer situação diante dele, de repente algo falava ao coração dele, ele pegava ali sua caneta, seu lápis, e escrevia. Dali saiu um hino, dali saiu uma canção.
E não só os hinos evangélicos, como muitas músicas seculares por aí nasceram assim. Na verdade, Sim. julgo eu que as melhores coisas, as melhores músicas, as melhores produções, livros e tudo mais surgiram assim, naturalmente, sem pretensão, sem maiores pretensões, julgo eu. Se a gente for pensar assim, se você for, por exemplo, vou citar aqui um cara, Beethoven. O cara era surdo. Beethoven era surdo. Olha quem é Beethoven. Você tá entendendo? Então não é algo que ele buscasse. Não tinha outras pretensões mais do que só fazer música. É como muitas músicas da harpa cristã, não só da harpa, como outras músicas evangélicas aí, que simplesmente nasceram no coração daquela pessoa e de repente virou um hino muito lindo. Não, os hinos, principalmente da harpa cristã, desculpa aí, não sei se o Celso ia acrescentar alguma coisa, mas principalmente os hinos da harpa cristã, você falou sobre o compositor, ele ter ali uma inspiração em alguma coisa, né? E eu vou te falar, se você for olhar a carta aos Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que quando ele foi ter com os Gálatas, foi por motivo de uma enfermidade, né? Então, o que levou ele a pregar lá foi uma enfermidade. Eu fico vendo, assim, os hinos, né, as composições, e o hino 126 da harpa cristã, em uma das estrofes vai dizer assim que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu a linda melodia se ouviram na escuridão. Então, assim, olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, era uma arte de fato, né? Era um poema, na verdade, para Deus, né? O apóstolo Paulo, eu não consigo enxergar de outra forma, Efésios capítulo 6, quando ele começa a relatar sobre a armadura cristã, para mim, ao meu ver, ele estava de frente com um soldado, enxergando a armadura de um soldado, a vestimenta de um soldado, e ele vendo aquilo tudo, ele começa a relatar, olha, o teu capacete da salvação, a espada do Espírito e tal. Então, muita coisa envolvia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, como eu disse, os hinos, eles... Vou escrever aqui o que vende. O que vende. Hoje em dia é o que vende. O que vende. A gente falou, olha, a gente falou disso aqui no podcast com o Diego, sobre música. A gente falou sobre isso aqui e para você ver que nem o meio cristão tá livre disso. Não tá. Quem manda é o mercado, a indústria. Quem manda é o mercado. Infelizmente o meio cristão foi viciado tem, por isso também. Assim como tem interessante, né? Eu já acompanhei alguns vídeos e alguns podcasts de alguns cantores, até seculares, comentando algumas coisas, eles falando, né, e tal, de músicas que estouraram no Brasil e no mundo e que alguns rejeitaram, porque acharam que não vendia. Né? Se você for olhar, tem diversas aí, eu vi falando alguma coisa de Leandro e Leonardo lá do passado, teve música que eles rejeitaram e que não sei quem gravou, estourou. Então, às vezes, eles agem também muito nisso, nessa questão da sorte. Às vezes, o produtor musical ou a agência que aquela pessoa tiver vai olhar para aquela letra e vai dizer assim, não, isso aqui não dá, isso aqui não vai. Então, ou seja, eu vejo que hoje, mesmo no meio cristão, eu não vou nem falar gospel, porque se falar gospel já envolve muitas outras coisas. Mas no meio cristão, mano, a pessoa chega com um louvor lindo assim, porque Jesus é fiel e tal. Eu falo, não, mas não aí todo mundo já tem muita gente que já veio falando isso, parte para outro caminho, que você vai ser curado dessa enfermidade, que você tá pobre, vai ficar rico. Né? Ou então da metralhadora de Jeová, né? Tal. Tem gente que grava essas paradas, né, meu? Enfim. Olha, pra você ver como falar de música é tão bom, que a gente já tá aqui já não sei quanto tempo só falando de música. Mas o pastor tem que voltar aqui. E eu não falei ainda a música que eu mais gosto da harpa. Ai, desculpa. Opa, fale lá, meu amigo. Fala aí, meu. Rude Cruz. É clássica. Essa é clássica. Aí Rude Cruz, Serigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cara, Mano, o cara que compôs essa música aí, mano, ele tava abraçado com um anjo na hora que tava. Não, era uma coisa diferente, extraordinária, né, cara? É, diferente. Esquece, estamos caminhando aqui pro nosso final. E o papo foi maravilhoso. E aí o pastor até passou
um esboço para mim do que ele tinha preparado e o que ele deixou para o final é o que é o mais interessante. O céu ou prosperidade? E aí? O que é que satisfaz mais? Aí eu pergunto, é para satisfazer isso aqui ou para satisfazer a alma? Pois é, eu vou te falar que tem alguns pregadores pregando hoje que eu estou começando a achar que, na verdade, eles são de outra religião e estão infiltrados em nosso meio. Eu não vou citar a religião aqui, que eu nem sei se posso citar, é capaz de citar ser cortado. A gente sabe qual é. Mas você sabe qual é, né? Eles estão citando tanta prosperidade aqui na Terra que eu estou começando a concordar com os 144 mil e acho que Deus vai fazer uma limpeza aqui na Terra. Esse povo vai ficar tudo próspero aqui na Terra mesmo, entendeu? Vai ficar tudo para eles, né? Mano, por amor de Deus, cara, Jesus ele disse bem claro: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntais tesouro no céu, onde o ladrão não mina, sabe? Ou seja, que tesouro é esse que a gente está ajuntando no céu? Porque o tesouro do céu, repare, não tem nada a ver com algo material. Primeiro ponto. Se você for olhar Apocalipse 22:12, a Bíblia vai dizer assim: eis que venho sem demora, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então a gente sabe que a salvação é por meio da fé, mas o galardão é por meio das obras. Então tem obras que a gente está fazendo que estão fazendo acumular um tesouro no céu. Eu não sei de que maneira eu não sei como Deus vai galardoar aqueles que fizeram boas obras, né? Não sei. Mas uma coisa é certa, cara, o Cristo que nós servimos, ele nos chamou para a salvação e para ir para um lugar que, mano, não é aqui, cara, não é aqui. Essa terra está condenada à destruição, as pessoas sabem disso, basta ler a Bíblia. Eu fico olhando assim, essas teses mirabolantes aí que surgem, né? Não sei da onde, né? Elas surgem porque, assim, existem três tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina do diabo. Eu costumo dizer que a doutrina dos homens, ou seja, aquilo que os homens estabelecem dentro de uma igreja, por exemplo, tem que se encaixar na doutrina de Deus. Porque se ela não se encaixar na doutrina de Deus, ela é doutrina ou somente de homens ou até mesmo doutrina de demônios. Sim. E muitas dessas doutrinas, de fato, são doutrinas de demônios mesmo. Por quê? Porque a pessoa vai viver aquela vida sem pensar em momento nenhum que essa vida, esse fôlego de vida vai se cessar. Né? Ela vai viver aquela vida o tempo inteiro pensando naquilo que ela pode alcançar aqui, o que ela vai conquistar aqui, porque Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda, né? Até a Bíblia eles usam, mano, até versículos bíblicos para poder sustentar esses argumentos, né? Eu não estou dizendo que Deus chamou alguém para ser miserável, não é nada disso. Não, de forma nenhuma. Não é perverter mas o que eu estou dizendo. Ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão. Ele não disse poderão ser, ele disse serão acrescentadas. A vida do cristão, Johnny, para mim, ela está estabelecida em 4 pilares principais. Primeiro, Deus. Segundo, sua família. Terceiro, seu trabalho. E quarto, a sua igreja. Primeiro, Deus. Segundo, sua família. Terceiro, seu trabalho. E quarto, a sua igreja. Quer ser próspero? Trabalhe. Ah, mas trabalhando para o homem aí ganhando ordenado mínimo, eu não tenho como ser rico. Estudasse. Não estudou, problema seu. Né? Estudasse para poder ter uma profissão melhor, para poder chegar num lugar mais alto, né? E tudo mais, para poder ter valores. Eu vou olhar hoje para uma pessoa que tem uma formação acadêmica, que hoje é o meu chefe, e vou dizer que foi o diabo que deu para ele. Isso é uma ignorância, de forma alguma. Aquilo ali foi esforço, aquilo ali foi noite sem dormir, enquanto um estava no relabucho dançando até 4 da manhã, 5, e indo embora segurando as sandálias na mão assim, né? Eles estavam estudando, eles estavam pelejando, batalhando para poder chegar em algum lugar. E hoje eles são milionários, são donos de empresa, chegaram em patamares elevados. E quem não fez o que eles fez e não andou pelo caminho que ele andou, agora vai ter que obedecer a ordem deles. É simples assim. O mundo ele está constituído em quem dá ordem e quem cumpre ordem, né? Pois sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então é muito simples da gente entender. Deus quer te prosperar. Fato, Deus quer te prosperar, Deus quer te tornar próspero. Agora, você está preparado? Porque eu costumo dizer, eu fico vendo assim alguns pregadores, olha, se eu estiver indo muito longe, me avisa aí, viu? Porque eu começo a falar, meu filho, você me conhece já, mas não vai longe, mas eu prometo que eu estou encerrando.
Eu fico vendo alguns pregadores falando sobre assim, Deus está preparando a tua bênção. Mano, eu tenho dificuldade de assimilar isso daí. Por quê? Porque o nosso Deus, mano, criou tudo que teus olhos conseguem alcançar em 6 dias, no 7º descansou. Então, quer dizer, uma porta de emprego, Deus vai ter que ficar agora preparando. Para Deus haja e vai haver. É dito e feito. É muito rápido, é fração de milésimo de segundo, ou seja, eu não posso nem colocar segundos ou tempo na equação, porque Deus é eterno, então não dá nem para colocar tempo na equação aqui. Deus, ele fala e acontece. O porquê, então, está demorando tanto? Não é porque Deus está atrasado, é porque eu e você não estamos preparados, mano. Eu fico vendo Deus ele quer realmente, de fato, nos abençoar e nos tornar grandes e prósperos. Só que a gente não está preparado. O coração do homem é enganoso. A gente fala assim, pastor, eu hoje não tenho 1.000 euros na minha conta aqui, mas se eu tivesse 1.000, eu tivesse 10.000, para mim ia ser igual. Deus sabe muito bem se seria, viu? Deus sabe muito bem se você com 10.000 euros na conta hoje, você estava aí, né, de repente, comprometido com Deus, fazendo a vontade dele. Atenção que 10.000 euros voa que você nem vê, viu? Ai. Entendeu? Olha, Então, é muito simples de entender. É verdade. A gente está caminhando para o nosso final e eu queria fazer uma pergunta, principalmente para o Celso, que é tão novo quanto eu, e quanto o pastor também, né? O pastor não tem lá. Obrigado, mano. Pastor, a gente é da mesma idade praticamente. Sim, então, claro que sim. Então, pronto. Mas eu falo assim porque o senhor já tem uma caminhada muito maior do que a gente no Evangelho. Amém. Apesar de eu estar no Evangelho desde 1993, mas eu era uma criança e fui crescendo, né? E o senhor é pastor, a sua experiência é outra. Mas qual foi a última vez que vocês ouviram alguém dizer assim, olha, tem que juntar lá uma pedrinha na sua coroa, lá no céu? Faz tempo. Agora, qual foi a última vez que você ouviu assim, seu emprego tá vindo, sua bênção tá chegando? Acho que semana passada, viu? Olha, dá pra gente perceber aí a diferença, não dá? Irmão, depois que algumas coisas vêm acontecendo no nosso país, né? No nosso Brasilzão, né? A gente tá falando aqui de Portugal, mas falando do nosso Brasil, pode se preparar que vai ter muita gente profetizando porta de emprego, viu? Pode ter certeza, viu? Vai ter muita gente. Porque, infelizmente, o desemprego vai aumentar. Infelizmente, né? Ao caminhar da carruagem, né? É um fato. Não deseja isso, né? Mas a gente vê que, infelizmente, pode vir a acontecer. E, de fato, essas profecias de prosperidade, elas ocorrem demais, mano. Meu Deus do céu. Agora, sobre a pedrinha na coroa também, tem tempo que a gente não ouviu, né? Mas, se Pedro ganhou 3.000, quem ganhou Pedro tem 3.001, né? Exatamente. Olha, eu quero aproveitar aqui e agradecer o pastor. Olha, que papo maravilhoso, muito bom. Uma honra, mano. Agradecer a sua participação aqui. Reforço o convite para voltar aqui para a gente falar muito sobre essa questão de música na igreja. Claro que é sim. Um tema muito bom. Obrigado pela sua experiência, compartilhar conosco aí o seu conhecimento. Amanhã estaremos juntos na igreja. Isso. E Celso, meu amigo, mais uma vez obrigado. Não posso dizer que estaremos juntos quando, porque eu não sei. Estamos longe, meu amigo, estamos longe. Mas estamos perto de alguma forma, né? Verdade. Sim. Um grande abraço, Celso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês aí, um abraço, tá? E quero indicar aí para o pessoal que vai ouvir que busquem um pouco sobre a história da Rua Azusa. Isso me inspira até hoje a buscar a Deus. Muito bem. Pastor, muito obrigado. Espetacular. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço, né? Fazendo aqui as minhas considerações finais aqui, eu quero agradecer ao analogista a oportunidade de a gente estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência, aprendendo juntos, né? Porque a minha forma de ver, o ser humano morre quando perde a capacidade de aprender. Então a gente está sempre aprendendo um com o outro e eu estou à disposição. Sempre que precisar, a gente podendo acrescentar, agregar valores, a gente vai estar junto. Valeu? É isso aí. Semana que vem estaremos aqui com a Missy Papst, goleira da Seleção Brasileira de Futsal, campeã do mundo, o melhor do mundo. Vai estar aqui para bater um papo com a gente sobre futsal feminino e tudo mais. E estamos com uma agenda aí preparada, uma agenda bacana para fevereiro também.
Eu vou prometer só uma coisa aqui a vocês. Vocês vão dar muita risada num certo episódio desse fevereiro. E pode agradecer ao Celso. Mas é isso aí. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E nos vemos na próxima semana, viu? Um beijo a todos e até a próxima. Valeu. Falou.